Fala família! A paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. E hoje temos um convidado muito especial, alguém que tem servido ao Senhor com a sua vida, com a sua família, pastor, professor de teologia, pastor Davi Peregrina. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, é uma alegria poder conversar sobre as coisas do reino. Meu desejo é que essa conversa abençoe nossas vidas e abençoe aqueles que estão Amém. acompanhando. A alegria é nossa, pastor. E cremos que sim, será abençoadora a conversa. Obrigado por atender o convite. É coisa boa, né? Quando a gente convida Sim. e as pessoas aceitam a vir aqui, que a gente diz, né? Como se fosse a sala da nossa casa. É bom receber e receber servos do Senhor. A Bíblia ela vai nos ensinar, né, que tudo aquilo que a gente faz aos servos do Aos servos de Senhor como Deus. servos do É Senhor. verdade. Isso Deus olha e olha aquilo como sendo um ato de justiça, uma coisa adequada. Então recebemos o Senhor aqui como profeta, na condição de profeta. Sinta-se à vontade e queremos conhecer Sim, mais, sim. né? Amém. A gente Assim, estava vendo o Instagram aqui antes do Senhor chegar, e aí vendo as fotos da família. Família bonita, bonita, né? família bonita. Pois é, sou casado há 21 anos com Marília, tenho duas filhas, Esther e Luísa. Esther é mais velha, com 18, Luísa vai fazer 15 agora, esse ano ainda. E essa é a nossa família, nosso núcleo familiar, basicamente. Tivemos ali, você estava vendo as fotos, né? Nós moramos nesses últimos 2 anos, passamos um tempo fora também. E a gente, de repente, até conversa um pouquinho sobre isso, do impacto até na nossa vida ministerial, mas tem sido um tempo muito bom e isso é algo interessante, pensar na família mesmo fora do nosso ambiente, aqui Rio de Janeiro, Fora do habitat, fora né? do habitat natural, fora dos outros. Para a gente foi um tempo muito bom para nós, enquanto família, para nós estarmos mais juntos Que legal. num desafio que nós enfrentamos. Eu vi que a mais velha estava lá com a aprovação em É economia, né, na verdade. faculdade. Ela aprovou na UFRJ e na UERJ. Bom, E muito aí bom. pôde escolher, ela foi para a UFRJ, começou agora, está cursando economia. Um beijo, Esther. Que Deus continue te Um abençoando. Ó, orgulho. Juju tá rindo ali, ó, lá na mesa técnica, foi aluna do FRJ, minha esposa também. É todo mundo que tem aquele símbolo da Minerva no braço, Isso. entendeu? Tem assim uma pompa, sabe? Não deixa eu subir a cabeça, não. A minha esposa também é da UFRJ. Ela Ah, fez que legal. odonto na UFRJ. Que Olha que legal, que bacana, que legal. bacana. Mas parabéns, essa é a mais velha Esther, A não é isso? Esther. Parabéns, A Esther. sua esposa é a Marília. Marília. E, pastor, como é que foi, assim, o início da sua caminhada com Jesus? O senhor vem de uma família cristã? Venho de uma família cristã, desde pequeno, criado na igreja, naquela coisa desde escola bíblica, toca na bandinha. Eu vi Exatamente. que violãozinho, guitarra, Eu toco guitarra, eu estudei mesmo guitarra, que legal. assim, já ainda na juventude, mas no começo, quando era pequeno, tocava na igreja com aquilo que a gente aprendia da boa vontade de quem dava aula. Tinha um tio meu que dava aula, e ali eu comecei a aprender, mas a música sempre esteve presente Legal. na minha vida. Foram muitos anos militando junto à música, e depois a gente estuda um pouco mais, fica mais especializado, digamos assim, na guitarra, mas a música faz parte. Quando o senhor usa a expressão especializado na guitarra, significa que no conhecimento geral o senhor toca outros instrumentos, canta também. Não, não canto. Mas assim, o conhecimento musical teórico, ele acaba abrindo a Sim, oportunidade para você navegar em outros instrumentos, mesmo que você não tenha a habilidade daquele que tem a técnica específica do instrumento. Então eu acabo entendendo um pouco de outros instrumentos também. E o mais recente agora é que eu estou tentando aprender o ukulele sozinho. Eu isso comprei um aí ukulele e tô lá. é muito prático, É né, muito cara? prático, é muito Eu prático. também É, devo comprar um ukulele. Abrãozinho é meio multimúsico. É isso aí. Ele toca violão, toca É a contrabaixo, parte toca da teoria, eu tô bateria. devendo a teoria, mas Se der uma flauta na mão, um instrumento de corda, né? Eu lembro de meu pai estava tentando aprender violino. Ainda e toca alguma coisa em violino. Abrãozinho pegou lá um cello, que tem esses instrumentos na casa de papai. E começou a tocar o cello lá. Então esse povo aqui Eu tô pensando em aprender violino. ó, Na verdade, a legal. gente tem um violino em casa e a minha filha mais nova teve a oportunidade de aprender um pouco de violino. Ela
toca ali já até bem, mas como tem o violino lá, eu tô de olho nele e espero em breve me dedicar a isso. Tua esposa também é A musicista? Como é esposa que é? canta. A Ah, esposa canta. canta. Complementa. Ainda que ela tenha tido uma iniciação musical Sim. boa, sabe ali sentar no teclado, ver, mas não toca realmente, mas ela canta e canta bem. E aí, desde pequeno, então, na igreja, era batista já, desde Igreja sempre? Batista, eu originalmente sou da Igreja Batista em Jardim Colégio. Assim, e desde pequeno ali crescendo, foi o envolvimento sempre com as coisas do reino, priorizando ali, desde a Foi família embaixador do sempre, rei? fui embaixador do rei, porque uma vez Mas embaixador, Sempre sempre embaixador. sempre embaixador embaixador do do rei. rei, participando de eventos de associação de adolescentes, todo aquele movimento nós participamos. Que benção, né? Nascer num lar cristão, isso é uma benção, né? São Faz, muitas as oportunidades que faz a muita gente desfruta, diferença né? na vida da E, gente. e esse crescimento, então, na parte ali musical, acredito eu, envolvido com o Ministério de Louvor, na igreja, participando, chegou a ter banda, né? Não, na verdade, banda, assim, nunca. Até participávamos, aquela coisa de jovem. Uhum. Nós chegamos a ter uma banda, mas assim, muito simplinha. Entendi. Não era. O foco sempre prioritário foi a igreja. Servir, né? Servir. E aí chega, então, a juventude, o senhor é casado, falou em torno de 30 aí? Não, 21 21 Ah, anos. perdão, anos. 21 21 anos. anos. É, então, o senhor conheceu sua esposa mais no final de juventude ou ali 20 anos? Qual a idade você conheceu ela? Como foi isso? Eu caso com Marília em 2003. Então eu estava ali já numa juventude mais uns 20 e pouquinhos anos. É quando eu chego na igreja que ela era membro, e aí ali conheço ela e nós casamos. Então, era já numa juventude, assim, 20 e pouquinhos anos que nós nos conhecemos. Essa caminhada, né? Porque aqui a gente tem uma ênfase sempre na história familiar. Sim. Quando se conhece a família, de alguma forma, você conhece muito da pessoa, da forma dela de pensar, de ver o mundo. Então, por isso, insistindo, né, nessa questão de Certo. conhecer mais essa história. Vocês se conheceram em qual igreja? Tempo de namoro, noivado? Como é que foi essa experiência aí? Nos conhecemos na PIB de Inhaúma. Naquele momento nós namoramos ali 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, e logo em seguida casamos. 1 ano e 8 meses É, é um tempo é, relativamente curto para os dias é atuais, mas na Os verdade, dias época eu atuais. acredito é ser a verdade, média, né? é verdade. Mas sempre tem aquele que acaba demorando, protelando um pouco, né? 4, 7, 8 anos tem gente aí, Cara, né, com Tem. essas cara, histórias. namoro, eu não sou muita referência, não. Comecei a namorar muito novo, né? 15 anos de idade, eu namorei 7 anos. Não, mas aí tá bom, casou Tá com bom. 22, né? 22, então tá bom, tá Casou, bom. casou É, numa tem essa fase desculpa aí, interessante. atenua. Pastor, se caso o pastor compartilhou aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes, ser militar. Já era militar, já estava. Já era militar, eu sou de 1993, no concurso da FAB. Então, eu passei os últimos 31 anos na Força Aérea. Fui agora, em fevereiro desse ano, para a reserva. E a sua carreira lá na FAB, ela foi voltada para que área? Como. Eu sou da área administrativa, formado em administração pela Escola de Especialistas. Então, sempre no decorrer da carreira, tive envolvido ali muito próximo à área de licitações, controle interno, isso dentro da visão militar, Uhum. da nossa Sim. força, Então, na Força Aérea Brasileira, né? Força Aérea É o Brasileira. FAB, né? Talvez para quem está É, ouvindo É aí, verdade, é verdade. não. Aeronáutica. É a aeronáutica. Tem aeronáutica. muita gente que vai reconhecer pelo aeronáutica. Não, verdade, verdade. E serviu aqui no Rio de Janeiro mesmo? Qual base o senhor? Logo que eu me formei, que a escola foi em São Paulo, em Guaratinguetá. Logo que eu me formei, eu fui para Lagoa Santa, que é ali próximo a Confins, ali em Minas Gerais. Uhum. E depois eu vim para o Rio. No Rio de Janeiro, passei por algumas unidades. O maior tempo eu fiquei no Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, Uhum. ali. E no final da carreira, eu fui designado para uma missão no exterior. Passei os últimos 2 anos, na verdade, 22 e 20, 21 e 22 agora, eu passei nos Estados Unidos, em Washington, trabalhando em Washington, capital. E aí foi
nessa situação que eu mencionei sobre a família, que nós fomos, no meio da pandemia, para trabalhar efetivamente. Chega lá, escolas fechadas, tudo fechado, como aqui, e muito mais rígido até do que aqui. É, A gente foi na época que não tinha vacina, fronteira estava fechada, a gente só entra mesmo por conta da questão do visto específico para o que a gente ia fazer. E aí a família acaba tendo que caminhar junto, só junto, porque você está num lugar que você não tem o idioma, você não domina o Dominante. idioma, você não conhece as pessoas, você chega totalmente forasteiro, digamos assim. E tudo que você vai fazer, você não sabe nem como fazer, porque culturalmente é muito diferente. Diferente. Então a gente aprendeu muito juntos, uns com os outros e assim, na vivência, na vivência. Que foi um tempo muito bom, um tempo de muito crescimento para todos nós. Foram 2 anos lá, 2 anos. Então pegou ali o finalzinho da adolescência da mais velha Exatamente, e o exatamente. finalzinho da infância para adolescência da mais nova, né? Exatamente. A mais nova, todo mundo fala que ela mudou muito nesse tempo que passou fora, porque é realmente quando ocorre a Sim, grande sim. mudança, digamos assim, nela. A mais velha, ela pensava em fazer engenharia. E o contato que ela tem com algumas matérias, algumas disciplinas lá, elas estudando em escola pública comum lá, Sim. ela percebeu que aquilo ali não era a vocação, digamos assim, dela. E aí ela volta com um desejo de entrar para essa área econômica. uma área muito concorrida, inclusive, hoje, né? Exato, exato. É um setor que está em crescimento. Eu tenho muita vontade de ter essa experiência no exterior com minha família. Eu imagino que deva ter sido assim algo, primeiro, de conhecer o diferente, né? Lá viram neve, aqui Vimos neve, vimos aqui neve. a gente só vai ver neve se abrir o congelador Eu, e raspar ali aquela condensação. Mas então viram neve, viram outras circunstâncias, outras sim. realidades. O pessoal fala que cidades, de maneira geral, são muito organizadas, infraestrutura muito boa. É isso mesmo? Como é que foi essa. Então, sim, em tese são muito organizadas. Nem tudo é como parece, porque, é claro, nós estávamos morando em Maryland, que era ao lado de Washington, eu trabalhava em Washington, que é uma cidade muito organizada, e morávamos ali num local muito adequado. Também há locais onde há uma certa insegurança, mas em vias de regra, a grande maioria dos locais tende para uma organização melhor. A gente estranha, me lembro que logo que eu cheguei lá, tarde da noite, assim, dirigindo, o sinal fechava lá na frente, aí eu já parava, já vinha dando, assim, diminuindo, para não parar no sinal, com medo, que Sim, é sim. a nossa reação aqui. Mas não, era muito mais tranquilo. Onde nós estávamos, a gente não tinha tanto essa questão, não tinha essa questão de violência. Há uma organização estrutural social é, é um pouco melhor. Porém, o que muitas pessoas não comentam é que não é tão fácil assim. Há um peso muito grande de passar esse tempo fora. Há um peso cultural. Por mais que você esteja bem colocado, você sempre é um estrangeiro. Então, assim, há algumas situações que às vezes as pessoas estão assistindo a gente e ficam assim, caramba, que legal. Estão Sim, pensando, sim. aí ficam acompanhando aquela coisa de Instagram, de YouTube, o cara só bota a vitória. Mas vai ver Na prática, na prática. O custo de vida às vezes é alto, dependendo da cidade que a pessoa está. É, custo de saúde lá. a saúde é um Aqui, desafio, né? saúde lá é um desafio imenso, porque aqui, é, com todas as nossas limitações, nós temos um sistema único de saúde Universal, né? Para todo que, mundo. que é, ele é para todos. Lá não existe. Se você não tem o seu plano ou seu seguro social, você Fica na porta. fica na porta. É complexo. A segunda maior causa de falência, se eu não estou enganado, lá fora, é exatamente por motivo de saúde. Um infarto que a pessoa tenha, está arriscado ele falir. Perde a casa, né? Perde a casa. Se você chama uma ambulância, passou mal, chamou uma ambulância, o custo da ambulância ali, se eu não me engano, é em torno de US$ 500. Trazendo para a realidade aqui, É. é 2.500, 2.600 Misericórdia. reais. Na verdade, a gente acaba não convertendo, porque você gira você Você tem trabalha você tem que com. trabalhar com o dólar. Então, pensando no nosso salário mínimo, Sim. aqui,
O salário mínimo lá também está em torno de 1.000 e poucos dólares. Vamos pensar como moeda. Então ele gastou ali metade de um salário mínimo para pagar um transporte só o transporte. É Isso muita fora, coisa. isso fora uma medicação, fora um atendimento, tudo é cobrado. Chega a conta na sua casa. Eu lembro quando eu estava estudando na faculdade, né? Sobre os sistemas de saúde em vários lugares do mundo. E aí teve uma professora que contou a história de um. Eu não sei se aquilo era uma história de fato ou se era um conto, né? Sobre um sujeito que tem uma lesão no dedo. E aí ele, diante lá do cirurgião, ele fala: ó, dá para reconstruir o dedo, mas fica tanto. Para tirar, também vai ter um custo, mas é um custo O mais custo é barato. menor, né? Então, Então, e aí, por escolha financeira, muitas vezes o cara optava por tirar o dedo, sendo que era um dedo viável e que tinha como resolver, né? Então, é uma Não, situação. não sei se é verdade essa história, mas de fato, um tratamento odontológico lá é mais barato você pegar o avião, vir aqui, fazer o tratamento aqui, pagar e olha, voltar do que fazer lá. que loucura, Tem hein? muito brasileiro que faz isso. Imagino. Se é mais barato, o indivíduo É, visita a Sim. família, exatamente. passeia aqui e faz o tratamento. Exatamente. É interessante, pastor, você comentar sobre isso, né? Que eu acredito que a pandemia foi um desafio para todo mundo, né? O fato de conviver junto e vocês com um desafio ainda maior, de uma cultura estranha e tudo mais. É, qual você acha que tenha sido o segredo, assim, para um bom convívio em casa nesse período, para que esse período tenha sido é, deixado boas memórias e não um tempo de sofrimento, de tensão? Eu acho que no nosso caso especificamente foi um conjunto de fatores, mas principalmente a predisposição de entender que nós tínhamos que estar juntos, de nós tínhamos que passar aquele tempo juntos. Entender que nós estávamos construindo algo como Sim, família. Então, nem sempre quando a gente está numa família, 4 pessoas, nem sempre um quer fazer alguma coisa. Às vezes, vamos sair. Não, mas esse aqui não quer. Ah, vamos em tal lugar. Não, mas esse aqui quer ir em outro lugar. E às vezes isso acontece. Mas a gente vai cedendo, vai entendendo isso. E a gente chega lá, aí virando um pouco para a igreja, para a gente entender. A gente chega lá sem uma igreja local, que todos nós aqui éramos muito ligados à nossa igreja local, nós somos da Primeira Igreja Batista de Irajá, atuamos ali, todos estavam envolvidos, seja no coral, seja no pequeno grupo. E quando a gente chega lá, a gente não tem contato nenhum. A gente não tem amizade, não tem nada. A gente percebe que a gente tem que estar junto. E logo em seguida, a gente já tinha uma indicação de uma igreja batista lá para procurar. Nós procuramos uma igreja e isso também fortaleceu muito a nossa permanência lá. Abrindo um adendo, a gente procura primeiro uma igreja americana, naquele intuito assim, vamos na igreja americana que vai ser uma oportunidade de até aprender o inglês, sim, Até sim. imersão na imersão. língua, E aí na eu fui cultura. numa igreja conhecida, entramos a primeira vez. Fica aquela coisa assim que parece que está acontecendo tudo, você não sabe nada, Peixe fora d'água. porque o inglês real é outra história. E a E a velocidade com que eles falam, velocidade. né? Enfim, aí, não, mas vamos insistir, vamos a segunda vez, fomos a segunda vez. Clamando pelo dom de Na línguas ali. segunda vez, mas não teve. Na segunda vez olha, a gente não dá, vamos para a nossa igreja batista e foi uma grande bênção. Tivemos a oportunidade de servir a Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C., pastor Carlos Mendes, que recebeu a gente assim com muito carinho, igreja muito amorosa Que benção. e deu a oportunidade da gente se envolver, trabalhar, estar presente ali na vida da igreja, participando dos eventos, não aquela coisa de só ir ali na igreja meio que para cumprir tabela, Botar a não. mão na massa, Não, né? nós participamos mesmo e foi um tempo assim muito precioso para a Legal. gente, Que benção porque a mesmo. gente, a gente cresce também com uma outra cultura, com aqueles que estão vivenciando realmente uma outra cultura. Essa questão de estar na igreja, como isso é importante, né, pastor? Vivemos numa época dos desigrejados, né? Sim. E como a pessoa se expõe, como ela fica de alguma forma iludida, né, com essa ideia de que não, eu sozinho, eu estou bem, né? Eu e minha família, a gente lê a Bíblia, a gente estuda, a gente não precisa disso. É uma ilusão, né, É uma pastor? ilusão. Nesse tempo fora, a gente tem foto da gente fazendo reunião em casa enquanto a gente não tinha igreja. As igrejas ainda estavam fechadas por conta da pandemia.
A gente chega lá em janeiro, a igreja, se eu não me engano, a igreja brasileira ela só abriu no final de fevereiro, ou talvez em março ali. E logo que abriu a gente procurou, porque é, é é importante nós termos essa convivência em família em termos de reino. Culto doméstico, a Sim. reunião do pequeno grupo, da célula, isso é muito importante. Mas nós não devemos deixar de congregar, porque há algo que ainda vai, que não vai suprir totalmente. Nós precisamos da comunhão, nós temos que estar com o corpo. É o que o autor aos Hebreus vai dizer. Nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Não é depender do corpo para ser crente, Sim, Sim. né? exato. Mas sendo crente, poder conviver e contribuir Eu no corpo. preciso estar inserido no corpo. É ser edificado e também trabalhar para a edificação do outro, né? Usar Exatamente. os dons, Se poder entender desenvolver. como parte de um corpo realmente, né? Porque seria meio que uma célula, um órgãozinho rebelde que anda pra cima e pra baixo. É uma aberração, né? Se a gente for pensar num corpo, seria uma aberração, uma mãozinha Qualquer igual a família órgão Adams. fora do corpo, ele não vai Sim, sobreviver, ele tem uma validade. Até a questão do transplante, cada órgão tem ali um tempo de, não sei se o nome seria esse, de uma sim, vida útil, sim. por isso é aquela correria para salvar, Viabilidade, né? uma viabilidade. Então, assim, tirou do corpo, você vai esfriando e acaba morrendo. A Acaba gente está morrendo. falando sobre essas questões, chegamos, na verdade, na área ministerial do senhor, né? De- A nossa conversa está caminhando, mas o senhor trabalha hoje com essa questão de discipulado, de pequenos grupos, justamente a pessoa está inserida na igreja, tanto na perspectiva do seu fazer diário lá Certo. em casa, com uma convivência mais direta num grupo menor, né? Mas também de estar inserida na grande assembleia, podendo participar das atividades da igreja. Eu acredito que a lógica do pequeno grupo é propiciar tudo isso, né? Sim, o pequeno grupo, e aí eu falo do pequeno grupo voltado para a nossa realidade ali na Igreja de Irajá. Nossa igreja ela vai trabalhar com três pilares: o culto, os ministérios e os pequenos grupos. Culto é aquela reunião coletiva, Sim. é o local onde nós recebemos a palavra, o direcionamento, de onde parte tudo, digamos assim, onde ocorrem as grandes celebrações. Os ministérios, sejam eles quais forem, ministérios de adolescente, de homens, de mulheres, seja qual for a realidade do ministério, ele está trabalhando a habilidade, o talento, o dom da pessoa. Ali ela exercita, ali ela serve. E ela também tem um certo dom de, certo cuidado, ela recebe um cuidado Uhum. ali. Sim. Porém, no pequeno grupo, é uma oportunidade da pessoa ser tratada, cuidada, acompanhada especificamente. Porque uma reunião como essa aqui, três pessoas, se ela se torna rotineira, se a gente tem um hábito, isso vai gerando uma intimidade. Eu já sei qual é a dificuldade que ele está passando, eu já estou mais preocupado com isso. Gera um vínculo, isso gera um relacionamento que a gente vai chamar de relacionamento discipulador, que é um relacionamento intencional, é um caminhando com o outro. Então, assim, o pequeno grupo é onde ocorre tudo isso. Nosso objetivo é glorificar a Deus, não é uma reunião social, Sim. é uma reunião regular, onde nós glorificamos a Deus através de relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos onde um cuida do outro. O pastor Isso. fez aí essa divisão, né, eu diria assim, de perspectiva estratégica, dentro de uma percepção pastoral, de uma Sim, estratégia sim, pastoral. Então, a estratégia da administração, o culto, a assembleia, que é todos juntos, louvando ao Senhor, se correto. reunindo e tal. Também serve para alinhamento, né? Ali você Exatamente, tem uma visão geral sendo comunicado, uma Caminhando na palavra mesma geral. direção. exatamente. Gostei muito da perspectiva de ministérios como o ambiente de desenvolvimento de dons, né? A pessoa vai exercitando, vai trabalhando, vai se robustecendo. Ele pode, inclusive, dependendo de como for experimentar, ser líder. Ali os dons vão se manifestando, né? E entra então o pequeno grupo, que é o local, pelo que o pastor falou, a lógica para mim é de pastoreio, Correto. né? É de pastoreio mútuo, mas também, obviamente, que de um pastoreio direcional naquele que é o líder daquele pequeno grupo, né? Então, você está falando de pastoreio, de alguma forma entra uma crise para mim, que é a questão da formação de lideranças. E como é que se dá isso, pastor? Você formar esses líderes que têm um comportamento intencional e, de alguma forma, em grande escala,
né, a escala que atende às demandas da igreja. Bom, é uma série de fatores aí. Primeiro que nada acontece de um dia para o outro. A gente tem que trabalhar entendendo o tempo de Deus das coisas. Muitas pessoas têm uma certa crise porque em alguns modelos se forma de uma maneira muito rápida, como uma apostila. Toma essa apostila, Sim. vamos trabalhar essa apostila aqui, a gente lê, bota no PowerPoint e a pessoa está formada. Líder de pequeno grupo. Não apenas isso. Líderes, em algumas realidades, líderes até maiores, em algumas outras realidades, não na nossa. Sim. Mas, e realmente isso é um perigo, porque você coloca à frente de um grupo, você coloca cuidando alguém que não tem a vivência. Alguém que é muito novo. Às vezes alguém que é Imaturo, novo né? na fé, alguém que não tem maturidade, alguém que não viveu. E isso pode acontecer? Pode gerar algum problema. Nesse meio do caminho, a formação ela é muito importante. Ela tem que seguir uma trilha. Mas uma coisa que o senhor falou, pastor, quando a gente pensa no culto como o local da onde parte tudo, os nossos estudos hoje de pequenos grupos, eles estão ligados a algo que partiu do púlpito. Entendo. Como é que funciona isso? No domingo, na celebração lá da manhã, o pastor trouxe uma palavra. Aquela palavra, ela é adaptada, digamos assim, para uma linguagem mais textual. A gente cria um roteiro. Então, o que vai ser replicado no pequeno grupo não é algo assim que o líder resolveu, que ele com boa vontade. Isso pode acontecer, Sim, mas sim. ela é, na verdade, um conversar sobre a mensagem. Por que isso é importante? Porque o nosso modelo atual de pregação, que a gente aprende isso no seminário, a gente é expositivo, mas ninguém levanta. Pastor, deixa eu tirar uma dúvida. Isso não é Sim, sim. comum. Não sei se nas Não, nossas igrejas isso não são comuns. no contexto da PIB de Irajá, a PIB de Irajá tem quantos mil membros hoje? Eu Tá um acredito. pouco mais de 2.500. Então, se você tiver ali uma celebração, vamos colocar com um público pequeno, 500 pessoas, bom, Uma sala de aula com 40 já é difícil. Já é difícil, né? não dá para 1% falar que já Não, bagunça. mas nenhuma igreja tem isso, independente do tamanho. Não tem. Verdade. A nossa É só no cultura não é contexto mesmo de assim. estudo, é verdade. Só no contexto de um grupo menor é que a pessoa, aos poucos, ela vai ter a coragem, digamos assim, Sim. entre aspas, na verdade a confiança de expor Sim. as suas E dúvidas. se expor, né, também, né? E se expor. Porque mesmo na sala de aula, a Sim. gente que está na sala de aula sabe que às vezes o aluno está ali olhando e aí você tá até tentando passar, mas se ele não perguntar, então quando o professor ganha essa confiança do aluno, eu acho que ali verdadeiramente ocorre a relação Sim. professor-aluno aprendizado. Senão é conhecimento que está flutuando e o aluno está tentando agarrar algo. Pegar alguma coisa. A gente sabe que quem faz a obra não somos nós, é o Espírito Santo. Então nós cremos que nesse momento menor, através de uma liderança que passou por um processo de capacitação, que ela foi identificada dentro do próprio pequeno grupo. Isso é importante porque o pequeno Entendo. grupo também é um celeiro de líderes. Ali você tem um líder e um líder auxiliar. O líder auxiliar, ele está aprendendo com aquele que tem mais maturidade, ele está participando da trilha de capacitação de liderança, que nós chamamos assim. Ele está aprendendo um conhecimento um pouco mais teórico, a fundamentação, mas ele está ganhando a vivência. E ele não está sozinho. Assim como o próprio líder do pequeno grupo, ele não caminha sozinho. Ele está dentro de uma cadeia onde ele tem a quem recorrer. Então, dessa forma, eu não penso, não creio numa formação a toque de caixa. Não creio numa formação assim muito rápida. Eu acho que a gente tem que caminhar na velocidade que o Senhor tem para nós. E tomando por base o amor. Como assim? Quem dá o crescimento é Deus. Verdade. Agora, eu tenho que ser intencional e eu tenho que fazer a minha Sim. parte. Se Deus vai fazer eu crescer ótimo. Vai fazer eu crescer 1.000. Amém. Não tem, eu não posso me estressar. É como a gente pregar e fazer o apelo. Quem vai atuar naquele momento ali é o Espírito Santo, mas o pregador ele foi um instrumento, ele se preparou, Sim. ele estudou, ele colocou a vida dele para dizer assim, Senhor, estou aqui, agora o Senhor faz a obra.
E Deus faz a obra do jeito dele e isso surpreende a gente a cada dia. Pastor, pastor, falando sobre essa paciência, né, num processo de instituição, de formação. Hoje, eu acredito que isso começou mais ou menos ali pelos anos 2000, onde as igrejas foram vendo experiências da década de 80 e 90 muito bem sucedidas, com essa lógica de uma visão celular, a lógica de pequenos grupos. E penso que isso era uma novidade até então aqui no Brasil. E aí, ali pelos idos dos anos 2000, as igrejas começaram a se arriscar, a se lançar a essa perspectiva. Também começou a se multiplicar no contexto brasileiro a ideia das big churches, né? Essas grandes igrejas. Mas uma igreja hoje, vamos pensar aqui naquela igreja de 200, 300 membros, e que vem numa conformação tradicional. Reuniões semanais, geralmente às quartas ou às quintas aí nos batistas, e aos domingos, manhã, EBD e culto dominical, à noite, culto celebrativo. Esse é o formato da nossa igreja. Tá? Nós mantemos esse formato de quarta-feira, culto de oração, EBD de manhã, mesmo a gente tendo 2 cultos, a gente tem 2 horários de EBD ali acontecendo. Esse é o nosso formato também. Ok, e aí a igreja ela quer fazer essa transição. Imaginando esse cenário, qual é o caminho para essa transição? Ser uma transição saudável, né? Eu conheço histórias de igrejas que falam, vamos fazer a transição a partir do ano que vem, entre aspas, né? Não exatamente assim. A partir do ano que vem seremos uma igreja com pequenos grupos. E aí então reúne ali um grupo de liderança, fala, vocês vão ser líderes de pequeno grupo. E a coisa não cola, a coisa não vai. Qual seria a forma que o pastor... É óbvio que tudo tem que ter muita oração, mas eu gostaria de ouvir o que o pastor enxerga. Como eu disse, nada acontece de um dia para o outro. Não tem fórmula secreta, não é uma receita de miojo trabalhar com um pequeno grupo, principalmente para as igrejas históricas, porque seria muito mais fácil numa igreja, entre aspas, mais recente, que não uma igreja histórica como as nossas, implantar algo do zero. Nossa igreja, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. A gente precisa entender o tempo das pessoas. Sim. Obviamente, em qualquer esfera, vai ter algum irmão mais tradicional, algum irmão de uma outra faixa etária, que ele talvez não se sinta, num primeiro momento, motivado a participar daquilo ali. A gente tem que respeitar e amar. Eu acho que a base é tratar tudo com amor, entendendo que se o Senhor ele levou a igreja a uma visão de grupos menores, com quaisquer nomes que sejam, pequeno grupo, núcleo de estudo bíblico, célula, seja qual for o nome, se o Senhor está direcionando, ele vai dar o crescimento, mas ele vai dar no tempo certo. Nossa igreja trabalha pequenos grupos há mais de 15 anos. Então, assim, não é algo que foi de uma hora para outra, porque hoje, olhar para algo que ganhou uma proporção maior, normalmente quem olha, ele tem aquele olhar assim, eu quero a fórmula. Não, teve muita gente construindo antes para que esse fundamento permitisse nós chegarmos onde estamos hoje. Estabelecimento de uma cultura também na igreja, Uma né? cultura. Entendendo que nós somos uma igreja que tem pequenos grupos. Nós não somos uma igreja em pequenos grupos. Sim, entendo. Existe essa diferença muito comum nas igrejas em células. E o pastor comentou bem, houve uma época, década de 90, princípio dos anos 2000 ali, que algumas visões de multiplicação, elas proliferaram pelo nosso Brasil. E algumas dessas visões tropeçaram, talvez por falta de preparo, talvez por algumas pessoas não estarem tão capacitadas a estarem nessa liderança, enfim. E gerou muita gente ferida. Sim. Isso é um fato. Não na nossa realidade aqui, mas é um fato. Eu entendo. Existem uns traumatizados com a ideia do Existem uns pequeno traumatizados. Inclusive, mês passado nós tivemos a oportunidade de estar ministrando no Seminário Batista Mineiro, numa imersão teológica que eles fazem lá. Uma semana só com seminarista
E a gente conversando com eles. Tinha as aulas, é claro, mas o seminarista ali ele queria aproveitar o tempo para ouvir a nossa experiência. E eu fui com o objetivo de lecionar sobre teologia sistemática, mas eles estavam pedindo sobre o pequeno grupo. E conversando com Teologia eles, sistemática do pequeno grupo. e conversando com eles, a gente percebeu que ali, naquelas realidades, muitos eram de igrejas que sofreram. Que sofreram naquela. Muitas igrejas que quase deixaram de ser igrejas batistas. A gente sabe que houve uma ruptura teológica muito grande, que veio junto com a visão, uma visão que trouxe uma teologia diferente, que em alguns momentos essa teologia ela esbarrou em nossos princípios, em princípios bíblicos, enfim. Mas não entrando muito No nesse mérito, de fato, algumas pessoas ali eu percebi que elas vinham dessa, elas até gostariam de se lançar, veem como uma coisa boa, mas parece que o organismo fica meio receoso. Será que vai? Então, assim, a base é o amor. A base é o amor. Nós temos que entender que tudo que a gente faz na igreja, a gente faz para Deus, sim, Verdade. mas são vidas. Então eu tenho que amar aquelas pessoas. Então, se a pessoa fala para mim, olha, não dá, eu não quero, tá bom. Eu não posso estressar, não vou virar a cara. Infelizmente, a gente sabe que em alguns lugares a pessoa toma para si. Não, ame, ame. Talvez o melhor ponto de partida é entender que você precisa ter muito amor. Porque você vai trabalhar com gente. Verdade. E trabalhar com pessoas, principalmente no reino de Deus, só com amor, que é a base. Jesus foi. Tudo que ele fez por nós foi por amor. A gente não pode fazer um pouquinho. Se eu não quisesse ter dor de cabeça, a gente vai vender alguma coisa, não vai lidar com pessoas. Pessoas sempre vai ter alguma dificuldade. E o contexto da igreja ainda não é lidar com as pessoas apenas no que há de positivo. Como é um ambiente de crescimento, não tem como crescer Sim. sem ser trabalhadas as dificuldades, né? São as dores de crescimento, né? O adolescente, quando está espichando, crescendo, Estirão. ele tem aquela dor, tá com a dor no pé, isso é comum. Às vezes é necessário a gente ter alguma dor de crescimento, algum acerto a ser feito. Mas ainda na pergunta anterior, então é amor, oração, conhecimento. Nesse ponto, a Convenção Batista, especificamente na Junta de Missões nacionais, Tem ela material, trabalha, né? ela tem um material muito rico, a Igreja Multiplicadora, que é o material onde nós nos baseamos, a gente não inventou um método, mas assim, é um material muito rico, que está disponível a todos, que é acessível, que nós temos isso, só que muitas vezes, aí a gente entra no outro ponto, às vezes a gente não quer ler. A gente acha que, não, já sou experiente. Passa o olho ali na Passo o sinopse. olho. Não, Entendi. Não, eu acho que o estudo, nesse ponto, Importante. sobretudo do líder. Sobretudo do líder. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa que está, o membro ali, ele tem uma certa limitação, a gente tem que entender. Então, um líder que ele é bem capacitado, ele sabe ensinar a todo tempo e até nos momentos mais simples. Ele não precisa iniciar uma aula para estar ensinando, mas ele aproveita ali uma oportunidade e ele traz um conceito leve, de uma maneira leve. Esse é outro ponto para as nossas Isso só igrejas. acontece com quem tá lendo, com quem tá aprendendo também. Exatamente. O líder que estagna, ele fala sobre muitas coisas sem passar conhecimento. Agora, quando você tá sempre vendo alguma coisa, seja do texto Exatamente. bíblico ou de materiais auxiliares, né? Sempre sai alguma coisa na E à fala. medida que a pessoa vai lendo, se torna algo próprio. Sim. Todo mundo entende quando alguém fala de algo, mas que não é dele. Ele não Exato. construiu uma percepção, uma identidade sobre aquele assunto. Jesus ensinava, mas Fala com com autoridade. autoridade. Com autoridade. Era um conhecimento próprio. Eu concordo com o pastor. E liderança que estuda, ela é uma liderança também que tem uma visão alinhada. Exato. A gente ouve hoje muitos líderes falando sobre PGM, mas você ouve e às vezes os ouvidos estranham, porque você vê que a visão está equivocada. Né? Se o líder que já está ali dando norte para a igreja tem uma visão equivocada, vai ser difícil a coisa avançar bem, né? E é um erro nosso achar que, não, eu tenho uma visão nova sobre PGM. Inventei a roda. Inventei a roda. Peraí, deixa eu ver o que já fizeram, o que deu certo, o que deu errado. Ó, isso aqui deu errado.
Bom, vamos analisar aqui. No meu contexto, isso é um outro ponto que eu até não mencionei, é olhar o contexto. Eu preciso aprender a olhar a minha realidade. Mesmo que eu pegue o material mais excelente, ele está escrito ali dentro de uma realidade de quem escreveu. Sim. Então, há situações que são contextuais, que se referem à minha comunidade de fé, aonde ela está inserida, a faixa etária do meu público-alvo, a faixa social, tudo isso, o quanto essas pessoas aprenderam de Bíblia, elas participam de uma escola bíblica, eu propicio isso. Então, tem uma série de fatores que vão ser facilitadores ou não, mas que precisam ser analisados. São fatores contextuais. Então, todos esses manuais, mesmo a Igreja Multiplicadora, eles são uma boa base, mas na aplicação Tem local, que ter uma adaptação em algum grau, ele né? sempre vai ser adaptado em algum grau. É claro que a gente procura manter a fidelidade aos princípios, que os princípios são bíblicos. Mas no local, eu acho que cabe um ajuste mínimo. Eu acho que é esse a percepção, que muito líder erra também. Então, nesses movimentos que a gente mencionou, tinha lá um material fechado, você comprava lá a O apostila, box. o box X, para fazer esse evento aqui, e aí vinha lá exatamente Um roteiro, um né? roteiro daquilo. Eu respeito e eu entendo que Deus usou também aquilo Sim. em, É. em situações. Só que a falta de tato, talvez, ou falta de joelho, Não dá para condenar não dá para condenar. todo um processo Exatamente. por causa de algumas experiências. Até Exatamente. porque em qualquer modelo você pode ter experiências ruins, Perfeito. né? Assim, faltou ali talvez um acompanhamento mais próximo, que em tese, e foi um tempo bom, um tempo de crescimento também, que infelizmente gerou também alguns feridos nessa leva toda. Uma frase que você usou aqui que me chamou a atenção foi: acho que acho que foi falta de joelho. Isso é uma coisa que me preocupa, às vezes, olhando para a lógica das igrejas que querem crescer. É o entendimento de um crescimento celular, mas um crescimento quase que industrial, de produção, de captação de pessoas. Graças a Deus a gente não experimenta isso, talvez, na nossa vivência local, mas eu vejo em outras igrejas, em outras realidades, esse afã pelo crescimento por si só. Exato. E eu acho que entender isso como algo espiritual não é sobre o que nós estamos fazendo, mas o que Deus quer fazer através de nós é o diferencial mesmo. É o que Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. A gente não pode perder essa visão. Talvez a gente trabalhe e uma coisa fique ali. Poderá ser que quem veja o resultado, né, o fruto, seja outro. Mas é necessário que tenha alguém plantando, é necessário que tenha Exatamente. alguém regando, e alguém vai ver o fruto, alguém Talvez vai. outra geração verá o fruto. Talvez outra geração verá o fruto. Essa compreensão de reino ela é imprescindível, né? E é interessante o pastor falar que a experiência da PIB de Irajá, porque é uma igreja conhecida, né? Uma das big churches, né? Do Rio de Janeiro. E esse não é um termo pejorativo. Sim. Eu penso que precisamos ter igrejas de todos os perfis. Você precisa ter aquela que tem uma grande estrutura, um grande número de membros, inclusive com grandes recursos. Mas também é necessário que tenha aquela igreja de bairro, aquela igreja que vai ter ali seus 100 membros, 150 membros, atendendo um perfil de demanda. Eu sou do interior, né? No interior você nunca vai encontrar uma big church, porque se você somar a população da região, Não dá. não dá uma big church. Então você precisa ter igrejas de todos os perfis, em todos os lugares, até para que projetos distintos possam também ser realizados, né? Mas eu acho algo interessante o pastor falar que essa experiência ela é uma experiência de 15 anos, né? Não se constrói nada do nada, né? Você tem um processo ali. E o pastor falando sobre os diversos perfis, eu queria saber se o pastor conhece algum perfil desse associado a pequenos grupos multiplicadores,
que tenha se implementado com sucesso em igrejas em comunidades carentes. Se você tem alguma experiência ou conhece algo do tipo. Bom, eu não tenho a experiência própria disso, mas nada impede de um pequeno grupo rodar em qualquer realidade. É claro, é aquilo que eu falei, é questão contextual, é questão de entender a limitação. Tudo, tudo muda, o horário da reunião vai mudar, o local da reunião vai mudar, a, até mesmo a conversa, até mesmo a fala, Os comentários, os as comentários, realidades. toda a evolução da reunião, ela vai mudar em função da sua comunidade, para qualquer situação, tanto para o mais carente, quanto para o mais elitista, mais elitizado, talvez. Porque assim como a gente olha para o carente, a gente também pode olhar, vamos imaginar uma comunidade ultra, onde todos ali são milionários, sei lá, é, Tem empresários, seus aqui. desafios e suas Tem especificidades. seus desafios e especificidades, tanto quanto a carente. E Sim. assim como eu tenho que adaptar aqui, eu também adapto aqui. Mas quando a gente diz adaptar, parece que a gente está trabalhando com uma receita. Não é. São princípios bíblicos. É Entendo. comunhão, é glorificação do nome do Senhor. Em tudo ele vai ser glorificado. É a palavra. Porque o que difere um pequeno grupo de uma reunião social? Primeiro, é uma intencionalidade de relacionamento, não de relacionamento assim, poxa, você torce para que time? Não, para o Fluminense e tal, Sim. e aí a gente. Não, não é isso. É aquela intencionalidade de um relacionamento de Um discipulador, pastoreio, né? relacionamento discipulador. E também a intencionalidade de crescimento, que eu convido. Na nossa sociedade, ainda que o evangelho hoje seja pulverizado e todos, de alguma forma, tenham acesso ao Evangelho, todo mundo sabe cantar a música lá do Entra Entra na na minha minha casa. casa. Todo mundo vai cantar isso, mas talvez essa pessoa que cante isso, ela Sim, não queira ir num templo. Entendo. Não, não vou na igreja dos crentes, não. Ainda existe isso. sim. Não, eu Ah, acredito que hoje esteja até aumentando o número daqueles que são evangélicos nominais, exato. né? E isso é um outro problema. Isso é um outro Não problema. praticante. Os não praticantes. Mas, enfim, ainda tem essa leva. A pessoa não quer ir lá. Mas se eu trago ela para um contexto, que nesse contexto eu digo para ela, olha, isso aqui não é só uma reunião. Isso aqui é igreja. E igreja, aí eu coloco naqueles pilares. Peraí, igreja não é só isso aqui, não. Igreja também é isso aqui. E eu construo uma ponte. E essa ponte ela vai funcionar tanto para a classe alta como para a classe mais simples. Eu me recordo de conversar com um pastor que pastoreia em comunidade, ele falando da dificuldade de ter pessoas que acolham, que recebam um pequeno grupo, porque o indivíduo sempre relata: minha casa é muito simples, nós somos muito pobres, eu não vou ter nada o que oferecer. E mesmo, obviamente, você buscando desconstruir essa resistência, aconselhando: não se preocupe com isso, a alegria de estar todo mundo junto. Sobre essa questão de oferecer ou não oferecer, ali é todo mundo junto, alguém leva, não leva, mas isso não é a finalidade, nem é a preocupação. Mas mesmo buscando desconstruir essa resistência, então aquele pastor sinalizando, aí inclusive minha pergunta teve essa motivação. O pastor me fez essa provocação à época, e ele falou: olha, você conhece alguma igreja de comunidade que trabalhe com pequenos grupos, ou que seja em pequenos grupos, e que esteja assim prosperando ali na comunidade, tendo vários pequenos grupos instituídos? Eu na hora me peguei e disse: olha, não, eu não conheço. Geralmente, as igrejas que têm isso como visão e avançam, né, com muita força nessa área são igrejas mais centrais. E por ser Irajara uma igreja tão grande, e ainda por no Rio de Janeiro, né, a gente Dificilmente tem um saber bairro que não. que não envolva, né, a comunidade, eu fiz essa pergunta até para compreender. Bem provavelmente devem ter pequenos grupos que se reúnam na comunidade, independente da igreja ser uma igreja mais de centro. Exatamente. E o problema do sofá sujo, isso aí vai ter em qualquer lugar. Ah, não, mas eu acho que a minha casa não tá preparada, porque ah, a pessoa, cada um de nós, a gente gosta de receber bem. E às vezes isso
passa a ser um empecilho para que eu abra a minha casa. Então, assim, que isso não seja um empecilho, isso não é. Isso biblicamente não tem critério para isso. Mas até para aqueles que nos acompanham, se a Sim, pessoa aham. está na dúvida, abra sua casa. Abra sua casa para um pequeno grupo, você vai ver a bênção que é receber uma reunião ali onde vidas estão sendo cuidadas, onde relacionamentos estão sendo desenvolvidos. Porque o pequeno grupo ele vai muito mais, comparando com o púlpito aqui. O púlpito ele dá a direção, dá a palavra, mas se um irmão está com um problema específico ali, algo pontual, até que se acione uma estrutura da igreja, geralmente A qualquer coisa não igreja, corre. isso tem um delay, tem um atraso nisso. Se você tem um grupo pequeno ali que se reúne toda semana, você tem um grupo de WhatsApp, e aí no grupo você coloca, olha, estou com essa dificuldade aqui, e aí um outro irmão, não, vamos orar, e aí começa a orar, e de repente alguém tem a solução daquele problema, que é um problema social, que pode ser Sim, também talvez seja das mais recorrentes, né? Demandas da igreja, são demandas exatamente sociais. sociais, saúde, dificuldade, enfim. São problemas que a igreja ela precisa impactar a comunidade. Sim. E aí a gente fica nessa questão, como impactar, é um outro campo, mas como entrar, como a igreja vai atuar. Uma das formas é entendendo que se naquela rua, pensa assim, se naquela rua tem uma reunião de um pequeno grupo, que coisa boa naquela rua ali ter uma reunião. Já pensou se tivesse 10 botequins? É, Nada, não, desafiador para aquela é rua, né? desafiador, mas se tem ali uma reunião num pequeno grupo, tem um local ali onde tem gente orando. E aí no pequeno grupo ele vai lembrar de orar pela comunidade, por aqueles que estão ao redor. Então é gente orando pelos vizinhos, é gente orando pela realidade do É a comércio. igreja também se embrenhando na comunidade, né? A igreja se capilarizando, assim, entrando. Porque senão a gente fica dentro das quatro paredes. Todas as igrejas, todas. É. Se deixar, a gente fecha a porta, é confortável, bota um ar-condicionado e, e aí E, vivemos assim. e me parece que um dos riscos a igreja ela vai criando estruturas, as estruturas são necessárias, elas trazem ordem, mas tem um risco na questão das estruturas que é institucionalizar tudo. Uma pessoa chega para um irmão da igreja e fala: Poxa, eu estou precisando de um leite. Ah, tem o Ministério de Ação Social. Você vai no dia tal, no lugar É, tal, você procura a pessoa tal, que exatamente. lá você vai ter o leite. Você Não, envia um e-mail para a igreja. institucionalizou. Exatamente. Poxa, eu posso te dar o leite, eu acredito que a demanda é justa, tá Que é um aqui o risco. leite. É um risco natural de qualquer igreja. Eu arrisco assim, de média para cima, independente do tamanho da igreja, é um risco de você criar rotinas. Até mesmo aí vamos olhar para a nossa realidade. A nossa realidade de Rio de Janeiro. A realidade de ter gente de comunidade, de ter gente de uma classe mais alta. Então a gente não sabe, às vezes, a gente não conhece. Então a gente cria ali certos métodos que podem ser contrários à verdadeira vocação da igreja, de estar atuante, de estar presente, não só com os seus, mas também ao redor, naquela comunidade, de fazer a diferença onde a igreja está plantada. Eu tava me lembrando até sobre o começo dessa fala aí, sobre o que seria o segredo, né, do PGM, dos pequenos grupos. Você falou sobre o amor e a intencionalidade nas relações. E eu me lembrei que há 2 semanas atrás a gente fez um luau com a juventude da igreja, que o tema foi, a ideia foi aproximar, né, promover comunhão, e a gente baseou em Mateus 22 lá, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E na conversa que nós tivemos lá, a gente caminhou por Efésios 4, que fala sobre o corpo de Cristo, que vai crescendo até chegar à estatura de Cristo, aonde os membros vão se... Tá até marcado aqui, ó. Ô, glória! Aí, ó, o mistério. E me chamou muito a atenção essa ideia de um corpo formado por pessoas que são imperfeitas, mas que são capacitadas por Deus em diversos ministérios, para juntas se aperfeiçoarem e tornar esse corpo digno de quem é a cabeça desse corpo, né? A estatura madura de Cristo, né? Então, por que eu tô falando isso? Um dos desafios, a gente teve uma experiência com isso também na nossa igreja, enfrentamos muitos desafios, hoje já não é mais a
forma como a gente tem caminhado, mas acredito que num tempo futuro isso vai acontecer. Um dos desafios muito grandes foi inculcar, colocar na cabeça da pessoa de que ela é responsável pelo cuidado também. De que não só o líder e o auxiliar, mas que todos que fazem parte do corpo têm direitos e deveres sendo parte do corpo. De que ele deve receber cuidado, mas que ele também deve ser intencional, de que ele também deve exercer essa função de aperfeiçoamento, né? Então, até a pergunta que eu queria perguntar é como construir essa cultura na mente de quem entra no pequeno grupo. Por exemplo, o irmão que entrou no pequeno grupo não é auxiliar, nem o líder, e Ele é todos parte. ali construindo isso. E eu sinto que o desafio é muito grande quando o grupo começa a inchar, quando o grupo começa a crescer. E aí, quem vai ser o próximo? E aquela ansiedade de separação, e sabe? Eu penso que, como eu disse, a base é o amor. Então a gente tem que a gente tem que propiciar o entendimento de pertencimento para a pessoa. Só que aí é algo assim que a gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa, tanto ela pode gerar o sentimento de pertencimento ao grupo, Sim, ou à sua faixa, ou à sua igreja, são níveis diferentes, ou ao reino. A gente tem que trabalhar com a visão de reino. A gente tem que sempre lembrar a pessoa que, olha só, você está inserida aqui em um grupo, você pertence a um grupo. Mas, de fato, o seu pertencimento é muito maior. Você pertence ao reino de Deus. Você falou de Efésios 4, o verso 15 e 16 é a base que nós estamos trabalhando esse ano, ele é. com esse entendimento. Mas, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, pensando nisso, esse ano nós estamos trabalhando bem ajustados, consolidados, cooperação, crescimento e edificação. 5 pontos base para que nós possamos crescer ou multiplicar em amor. Não uma multiplicação assim de tarefa. Te dou a meta, você tem que Tantas almas. tantas vidas até o mês tal, e aí ele é seu líder auxiliar, e aí ele se torna, aí o líder auxiliar começa a pressionar, porque você gera trabalho. Isso dá certo? Para o reino, não. Mas empresarialmente dá, digamos assim. Só que eu estaria errado. Pode ser que a igreja experimente um crescimento numérico, Exato. mas eu penso que é uma questão de longo prazo, né? Porque a pessoa não é consolidada nesses princípios sim. aqui. É a ideia de você ter raiz, é a ideia de você estar colado. Porque o novo convertido, ele precisa ser consolidado. Ele precisa entender agora aonde ele faz parte, ele precisa falar o crentez. Ele não fala o crentez, parece bobo, mas ele não Repete entende. comigo. Gasofilar. Ele não, assim, Escreve no quadro. são coisas bobas. É claro que a gente está Sim, exagerando, não, sim. mas a gente precisa gerar, propiciar que a pessoa tenha uma cosmovisão adequada. Sim. Até o Espírito Santo atuou, a pessoa entregou realmente a vida a Jesus, mas ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser ensinada do que é princípio. E é claro que aí entra o ensino como um todo, que passa pelo púlpito e chega na sala de aula das escolas bíblicas, que isso é um outro ponto também, que a gente não pode abrir mão. Sim. Eu já vi gente pensando assim, minha igreja tem pequeno grupo, não precisa de escola bíblica. Tá errado. E muitas igrejas São propostas hoje diferentes. perderam essa Na cultura. minha visão, a gente tem que manter os dois, Sim. porque são propostas diferentes, são situações diferentes. Mas no pequeno grupo ocorre aquele acompanhamento que na EBD não há. A EBD você desenvolve ali, cria o relacionamento, mas o pequeno grupo ele vai um pouquinho mais fundo. Esse é o nosso objetivo na questão dos relacionamentos. Me parece que a EBD ela tem um papel mais de formação doutrinária e teológica. Correto. Você vai trazer ali uma visão, fazer com que o indivíduo desenvolva um ouvido teológico. Onde ele vai ouvir uma mensagem, uma fala, pô, isso daí não é bíblico não, isso Exato. daí é estranho. Né? Até para que a gente possa, de alguma forma,
é ter um rebanho Saudável. que não é levado por qualquer vento de doutrina, ainda mais no contexto da internet, né? Eu me recordo do pastor Josimar falando, olha, é muito saudável a gente experimentar uma comida feita por um amigo, né? Isso aí na casa de um vizinho e experimentar ali um tempero diferente, isso é bom. Mas quando a gente vai na casa do vizinho, a gente come decentemente e também não fica indo todo dia na casa do vizinho. A internet, falando sobre essa questão da alimentação, né, do conteúdo, Self-service, né? as pessoas estão no self-service e começam a só comer fora, não são educados, comem de tudo e começam, às vezes, a desprezar o bom alimento que tem ali, né, na sua casa, sua comunidade cristã, e vai gerando uma dificuldade. Então, eu penso que a IBD é esse local onde o indivíduo vai gerando um ouvido, desenvolvendo um ouvido teológico, Ajustando os óculos ajustando da cosmovisão. a lente ali, para que, quando confrontado com essas visões, falas diferentes, ele tenha pelo menos um primeiro filtro, né, para se posicionar. Esse é um outro desafio da educação cristã hoje, porque nossas igrejas, todas elas recebem no culto de domingo alguém que na segunda-feira assistiu um vídeo do pregador X, na terça ela participou do culto da igreja Y pela internet, e na quarta ela foi no culto de oração, aí na quinta... Espera-se. Na quinta PGM. Tem que voltar, tem que... É claro que os cultos de orações são os mais... aqueles que mais são afetados pelas nossas rotinas, mas temos que incentivar isso. Aí na quinta-feira foi no PGM, na sexta-feira ali foi numa outra reunião, tal, mas ela, ao longo da semana, ela busca muitos conhecimentos de diversas áreas. E a gente não pode perder o referencial, em qualquer igreja, de que a autoridade sobre a vida daquela pessoa está naquela igreja local ali. Sim. Então, se eu sirvo a uma igreja, é porque eu concordo com aquilo que está sendo, que é pregado, que é a palavra de Deus. Esse é o critério. A gente aprendeu a ter como critério a palavra. Agora, às vezes essas pessoas elas vêm com dúvidas legítimas que foram colocadas no dia a dia dela, de um monte de coisa que elas trazem. E nós precisamos estar digamos assim, atentos para sanar e saber apontar o caminho. É nesse sentido que eu acho que o ensino enquanto escola bíblica, enquanto PGM, a gente já diversificou um pouco, mas o PGM ele vai tratar dos problemas da pessoa. O ensino, a escola bíblica tem um papel fundamental. Nós precisamos hoje voltar para as salas de aula. Concordo. Nossas igrejas. O número de pessoas que hoje procuram as escolas bíblicas de uma maneira geral não caminha para e passo com a quantidade de membros da igreja. Por uma série de fatores. Mas, de fato, nós precisamos entender que o ensino é algo básico. É algo básico e é primordial. É algo que eu tenho falado, nós estamos hoje com uma turma lá de formação de líderes, né? É uma trilha. E eu falo, olha, vocês têm que ser aluno da EBD, ponto. Tem que ser aluno da EBD. Porque senão, como é que vocês vão cuidar de alguém? Porque vai chegar em algum momento que a pessoa vai te trazer uma demanda que vai ser necessário abrir a Bíblia. Porque o discipulado saudável, ele é baseado na Bíblia e não em opinião. Se eu não falo isso para aquele que está liderando, olha só, você vai liderar com base na Bíblia. Não é na sua opinião. É claro que a experiência ajuda. É claro que a vivência é um fator importante. Mas as experiências válidas, elas são válidas porque tem uma base de conduta bíblica. Uma base de conduta bíblica. Não é simplesmente, eu acho que deu certo isso com fulano. Tem um negócio que é muito como eu sinto de Deus que... Isso é um perigo. Isso é um perigo. Bom, se está na palavra, a gente pode passar pelo crivo da palavra. A gente tem que estar acompanhando junto nesse... E esse é um cuidado que a gente tem que ter, sobretudo, voltando naquela pergunta com os líderes novos. Porque às vezes a boa vontade, a pessoa tem um conselho para dar, tem algo, mas ele tem que caminhar, ele tem que entender que não é ele que está ali. Ele é um representante do céu para a pessoa, ele é um representante do reino ali. Então,
quando você tem um discípulo caminhando com um líder, ele está olhando para aquela pessoa e está esperando algo. O que eu tenho para dar? Não, peraí, o que eu tenho? Vamos lá, o que a Bíblia diz? Olha, isso aqui. Tem dia que eu não vou conseguir dar um conselho que resolva o problema, mas a Bíblia fala isso. Ela fala que a gente pode orar. Então vamos orar aqui? Vem cá, vamos orar aqui. E isso gera gera não apenas o pertencimento, mas a intimidade, a confiança, gera uma série de coisas que fortalecem, que consolidam a vida do discípulo. Isso é muito precioso. Muito. A gente tem conversado sobre pequeno grupo, e o pastor sempre utilizando a expressão discípulo, discipulado, discípulo, discipulado. Eu gostaria de ouvir do pastor uma definição aí com suas palavras, também se quiser usar uma definição formal, mas o que é discipulado? Discipulado é tornar o crente parecido com Cristo, a grosso modo. Não adianta eu querer discipular alguém para fazer um novo Davi. Eu até posso tentar fazer isso? Posso. Paulo ele vai dizer, sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Na verdade ele está falando assim, olha, existe um padrão maior do que eu. Você olha para a minha vida, você está vendo Cristo. Mas se eu sair fora desse padrão, aí você não me imita, não. Me imita em tudo que é certo. Me imita no que é tudo certo. Aquilo que é semelhante a Cristo. Então, em linhas gerais, eu preciso entender que eu não estou formando um membro para a igreja, pura e simplesmente. Eu não estou formando um batista. Não, eu estou formando, eu estou trabalhando em alguém para que ela recupere, através da sua caminhada, através do incentivo às disciplinas espirituais, tem uma série de outras coisas que vão caminhar juntos. Eu estou levando essa pessoa a ser mais parecida com Cristo. Porque quando ela vem, entrega a sua vida a Jesus, ela teve uma transformação, cremos nisso, mas ela precisa mudar algumas coisas, isso é natural. Ela precisa mudar, aprender, caminhar, ter experiências com Deus, mas ela não sabe. Ela não sabe como orar. Ela não sabe como chegar aqui, como é que funciona isso. Às vezes ela vai chegar aqui cheia de... A ideia do bebê, né? É a ideia do bebê. É a ideia de você ensinar. E você tratar a pessoa com o alimento necessário, com a vitamina necessária. A gente não vai abrir questões teológicas para o novo na fé, porque isso não gera crescimento. Eu não vou abrir coisas absurdas, assim, aquelas coisas mais polêmicas que muitas vezes quem está abrindo nem sabe. E o apóstolo Paulo, falando sobre ele diz, olha, eu queria dar, mas vocês ainda não podem suportar. Se eu der, vai trazer mais dúvida, mais crise do que fruto, né? Isso é um problema. Então, por que nós trabalhamos uma visão amarrada em termos de ensinamento? Porque, às vezes, se a gente deixa na mão de uma pessoa, até de boa vontade, mas sem muito conhecimento, ela pode abrir questões que ela não vai saber resolver. Abre, mas não fecha. Abre, mas não fecha. Mas é aí que tá. O conjunto todo tem que fechar. Como assim? Pequeno grupo não caminha sozinho. Pequeno grupo sozinho vai minguar. Eu só reúno aqui em casa. Não. Mas se eu estou ligado a uma comunhão, se eu estou ligado a um exercício ministerial, se eu tenho um ensino saudável, isso tudo vai fechar a conta. Pelo menos essa é a expectativa. Qualquer um desses pilares, desses pontos, sozinhos, vai falhar. Ele vai ser, não é que ele vai falhar, ele vai ser incompleto. Sim. Ele não vai trazer uma completude para a vida do discípulo. Então, levar a pessoa a ser parecida com Cristo é levar ele a entender em termos de cosmovisão, é levar a ele a ter conhecimentos bíblicos, é levar ele a entender a questão de uma autoridade saudável no padrão bíblico, é levar ele a entender a importância da comunhão, que ele não deve deixar de congregar. Tudo isso vai formar alguém para que quando vem a tempestade, e a tempestade vem para qualquer um de nós, a pessoa tenha raízes. E aí, com raiz, ela dá aquela balançada. Árvore que tem raiz lateral, aquelas raízes mais rasteiras, diante de tempestades fortes, elas podem ser arrancadas. Mas se você se aprofunda, e aí o aprofundamento, aí chega num outro ponto, que a gente pega o discípulo e leva ele até um certo ponto, mas é claro que vai ter um momento que é ele que vai decidir.
É ele. É a pessoa que decide se vai orar em casa ou não. Né? E também está associado às experiências que ele vai viver com Deus. Exato. Né? Essa questão de você, o conselho de Tiago, né? Tendes por motivo de alegria, o passardes por provações, né? Essa ideia do indivíduo ter a fé aprovada e ser aprovado. Ser Isso daí é aprovado. ele e Deus. É ele A Deus. gente está junto, a gente pode fortalecer, incentivar, mas essas experiências são particulares. Então, ele quem vai decidir. Chega em casa, abrir a Bíblia e ler. A gente incentiva. A gente, olha, e aí? A gente caminha junto para que isso aconteça. É ele que vai ter a experiência de oração. É ele que vai ter a experiência de fé. Então, uma vez que ele entra num caminho de não mais tomar apenas o leitinho espiritual, digamos assim, não apenas aquele alimento básico, o nanzinho espiritual, vamos Ninho contextualizar. fases, né? Ninho fases, né? Olha só. Mas a partir do momento que ele começa a desenvolver, e aí você vai vendo que a vida dele está fazendo diferente, ela muda. Ele tá virando já, passando do discípulo para um possível discipulador em breve e tudo mais. Não vou dizer em breve, porque é uma caminhada. Sim. É uma caminhada. Eu acho que a gente não precisa ter pressa com liderança. Em qualquer esfera. Sim, sim. Sobretudo quando você vai colocar ela cuidando de alguém. É muita responsabilidade. É aquele caso. Chegou um camarada na igreja que toca muito bem. Vou colocar Já é esse, ele já. como líder do louvor. Porque ele toca bem. Ele pode tocar bem, pode ler partitura, pode entender de todos os instrumentos, mas se ele não tiver vida com Deus, vai dar errado. É. Vai machucar os outros. E a igreja, apesar de ser uma comunidade, entre aspas, social, a igreja, apesar de ser uma instituição, você tem seu CNPJ, a gente tem que ter uma visão de reino, né? Tem que ter visão de espiritual. reino. Ali é batalha espiritual, ali não é liderança só física. Exatamente. É liderança espiritual. Você tem que. E ninguém pode dar, é um conceito que a gente às vezes repete aqui algumas vezes, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se o indivíduo ele ainda é neófito, o que ele consegue dar é o leitinho, é o É natural. né? E aí você coloca esse indivíduo para poder dar. Ele não tem dois riscos. O primeiro é daquele grupo ficar subnutrido, né? E não é por má vontade, é simplesmente a pessoa não tem experiência, não tem firmeza, não tem conhecimento. O segundo é dele querer dar além do que possui. Exato. E aí começar a vir esses ventos, essas falas equivocadas. A orientação bíblica é clara, né? O neófito é um risco para ele e para a comunidade ele ser posto na condição Não pode ser neófito. de liderança. Não pode ser. O líder. Pastor, Assim, desculpa. Pensando na ideia do pequeno grupo, assim, a gente definiu o discipulado, definiu o que seria um discipulador, né? O pequeno grupo, ele é um grupo de quantas pessoas, assim? Então, não existe, nós não seguimos uma regra exata. Em outros modelos aí você tem um número X, que bateu aquele número X. Não, a gente tem que entender também o tempo, a necessidade da multiplicação. Hoje nós temos grupos maiores, por exemplo, grupos de casais. No nosso formato lá, nós temos pequenos grupos de casais. Então, o grupo de casais ele tende a ser maior Cada em família termos que de entra, número, né? porque no mínimo são 2 a cada família. Então, assim, ele tende a ser maior e eu também, do que, por exemplo, um grupo de adolescentes, que vai trabalhar às vezes, com menos gente. Então, a gente tem ali grupos hoje funcionando com 6 pessoas e grupos funcionando com 20 ou mais. Mas a gente entende que na casa ali, um grupo normal, na casa dos 10, 12, 14, ali a gente já pode pensar em multiplicar desde que exista o fundamento para isso. Não tem? Espera, não tem problema nenhum. É porque a gente entra em algumas outras questões, a gente tem que tornar a reunião viável. Sim. Não adianta eu chegar numa sala pequena e querer botar 20 pessoas, porque aí eu também começo a sacrificar de outro... Você perde em comunhão, você eu perde perco aí eu já não vou conseguir acompanhar Sim. como eu deveria acompanhar. Eu perco, a pessoa já não se sente tão bem. Aí eu vou trazer um visitante, colocar ele num local Apertadinho. Né? Adolescente vem. Adolescente. Mas eu digo Bom, assim, mais Quanto mais melhor, né? apertado, você vai fazer uma reunião, vai chamar um casal, uma senhora.
Você tem que ter um lugar legal para a senhora propiciar algo legal para ela se sentir bem, para ela querer participar daquilo ali. Então não temos uma regra fechada, mas entendemos a realidade, tentamos entender a realidade de cada rede ali naquele momento. Entendi. E- E só Pode. uma outra pergunta nessa direção. O discipulado na dinâmica de vocês, ele acontece nesse momento coletivo ou existem também um incentivo a um. É porque assim, já vi em outras experiências vamos marcar nossa reunião de discipulado. E aí pega um livrinho, não imagino que seja nesse modelo, mas existe esse discipulado individual, é incentivado isso dentro com a responsabilidade da liderança para o grupo, ou o discipulado acontece em coletivo durante essas reuniões e tudo mais? São casos e casos. Temos o caso do acompanhamento individual, quando é algo necessário. Toda semana nós temos uma prática que a gente chama de pastoreio mútuo. O pastoreio mútuo ele vai rodando. Por exemplo, essa semana caímos nós dois. Então, eu e você temos o compromisso de todo dia conversar, mandar uma Que mensagem, legal. alguma coisa assim. Semana que vem já não vai ser mais nós dois, vai ser nós dois aqui e assim vai rodando dentro do grupo. É algo que tem funcionado. É de você levar a pessoa a se comprometer especificamente com alguém. Você compromete a pessoa com oração, E não aí isso acontece necessariamente, semanalmente, não esse sofrer. necessariamente um encontro, não é um encontro extra. Aí temos um outro problema, ó, abrindo um parêntese. Temos que ter cuidado para a gente não ficar criando encontro, Exato. porque senão a gente sobrecarrega a vida da pessoa. A gente quer que a pessoa venha na quarta, quer que ela venha no culto do ministério, quer que ela venha no pequeno grupo. Ela tem o ensaio, ela tem a escola bíblica, ela tem o culto. Daqui a pouco ela não tem mais. Falta dias na semana, né? Falta dias, falta dias. Mas então, voltando aqui, é possível em alguns momentos ter um acompanhamento direto, assim, quando é mais específico, mas normalmente ele vai ser lateral e também do líder. O líder acompanhando, conversando, o líder ele tem uma visão um pouco mais Ampla, né? ampla. E ele aprofunda sempre que necessário. Sempre que ele percebe, ele busca isso. E a gente cria também a ideia não vou chamar de discipulado, mas de um acompanhamento, um pastoreio mútuo. Coletivo. Eu não tenho certeza, porque assim é um assunto que eu não parei para refletir, mas eu tenho uma percepção, vou compartilhar aqui, que essa questão do processo discipular, principalmente quando envolve formação para ministério específico, ela tende a ser mais direta e mais longeva. A outra coisa é esse discipulado numa perspectiva de uma formação mais geral, né? Porque dentro da perspectiva que o pastor falou, é, o pequeno grupo ele é um ambiente discipular, onde você tem uma liderança discipulando pessoas, mas também você tem pessoas se discipulando, na lógica do pastoreio mútuo, de uma auxiliando a outra. É, mas eu creio que, por exemplo, você tem ali um seminarista. Em tese, ele está querendo desenvolver essa, esse dom, esse talento, essa vocação pastoral. Ele precisa, ao meu ver, andar com o pastor e ir imitando, aprendendo no dia a dia, obviamente tudo aquilo que dialoga com Cristo, mas aprendendo a ser pastor, né? Ele já tem uma vocação, ele já tem uma capacitação natural, mas muita coisa ele vai aprender, né? O apóstolo Paulo, que é buscado por Barnabé, vem para perto, vamos caminhar juntos. Depois tem aquela dificuldade ali com João Marcos. Não, João Marcos, você não está perdido, não. Vem para perto, vamos caminhar juntos. E essas pessoas vão sendo fortalecidas. O próprio Cristo, né? Ele traz ali os 12, ele fala a discípulos centenas, Sim. ele fala a ouvintes multidão, mas ele tem um discipulado mais restrito com os 12 apóstolos, e tem os dentro dos três, né? 12 você ainda chega e levanta 3 ali, que era mais chegado ainda. Então eu acredito que existem essas esferas e, principalmente, me parece ser isso, tá? Para a formação para ministros de áreas específicas, mais próprio, né, um com o outro, e mais longevo. O pastor concorda com isso? Se eu entendi bem, na verdade, em relação à preparação de ministros específicos, a gente tem que pensar no outro tripé, que é o ministério.
Porque eu posso ter um seminarista dentro do pequeno grupo, sendo líder ou não. Ele Entendo. está participando ali, ele está dentro de um pilar, de um daqueles pilares iniciais. Mas a partir do momento que ele encontra o seu ministério, seja na música, seja no ministério X lá, ele naturalmente, minha percepção minha, ele naturalmente vai se desenvolver ali. Porque o exercício ministerial, ou a prática o desenvolvimento dos talentos, ele ocorre no ministério, não necessariamente nesse pilar. Sim. Não é que não Pequeno grupo. possa acontecer, mas não é o foco, Entendo. entendeu? Entendo. Porque no ministério, vamos pegar o exemplo, ministério adolescente. A pessoa tem ali uma questão de liderança, ela vai para o seminário e a igreja começa a reconhecer o chamado. Ele naturalmente, a pessoa que é um líder, que tem o seu chamado, ela quer serviço. Ela vai chegar cedo, vai carregar caixa, ela não está preocupada, ela vai trabalhar muito mais. Isso é visível, a gente sabe disso. Porque ela entende que ela está servindo bem a Deus. E aí dentro do ministério, ela vai ser alçada no momento certo, com Uhum. as oportunidades devidas. Não necessariamente dentro da estrutura que pode vir a ser, pode também. Não tem nada Sim. errado, mas esse não é o foco inicial, o foco dos pequenos grupos. Isso aí está mais dentro do pilar ministerial. Não, é excelente a colocação do pastor e ela esclarece. Dentro dessa percepção compartilhada pelo pastor, o ser discipulado, formado para o exercício excelente de um ministério, não necessariamente é o mesmo discipulado Não, de não. ser cuidado num Sim. Não, contexto não. de pequeno grupo. Exatamente. Pode até convergir, mas não necessariamente podem ter Exatamente. coisas Exatamente. distintas. Exatamente. Não, excelente. Excelente. Pastor, acredito que eu tô curioso aqui, até tava conversando com o Jefferson no começo. Ele falando, poxa, a gente tem que definir um roteiro aí. Ele falou, rapaz, eu tenho muitas curiosidades. Eu também, e graças a Deus, essas curiosidades têm sido esclarecidas. E, particularmente, eu me sinto estimulado e impulsionado a caminhar nessa direção do relacionamento discipulador, da implementação aí de um pequeno grupo, quem sabe futuramente aí na IBCB, né? Eu acredito Amém. que é uma estratégia muito forte e que dá frutos verdadeiros, né? Tem sido muito bom aprender com o senhor aqui. Tem uma pergunta que ficou na minha cabeça lá atrás e a gente acabou já entrando nesse assunto do discipulado. Como foi o seu entendimento do chamado pastoral? Você me contou aí desse seminário que teve um pedaço ali, depois outro pedaço. Como é que foi isso, pastor? Bom, na verdade, como eu falei, eu entrei na Força Aérea cedo. Logo, fiz direito, logo que eu voltei para o Rio de Janeiro, fui cursar direito, terminei a faculdade, concluí. Logo em seguida, fui para o seminário. Precisei trancar o seminário, passei muitos anos com o seminário trancado. Eu tranquei o seminário em 2003 e só voltei em 2015. Eu sou um ponto fora da curva. Estatisticamente, passou de X anos lá, a pessoa não volta mais. E como é que eu voltei para o seminário? Foi muito interessante. Assim, dentro do contexto que nós estávamos, eu não estava ali precisando fazer seminário, digamos assim. Mas fui levar minha esposa na UERJ, sou do Betel, Seminário Teológico Betel, passei em frente ao Betel. Quando eu passei em frente, eu falei assim, Marília, vou passar aqui na volta, só para ver como é que tá. Tô sentindo de Deus de parar Não, aqui. não teve esse negócio, não teve nem essa de tô sentindo de Deus, não. Eu falei assim, Marília, posso parar aqui na volta? Tinha levado ela ali, ela fez lá a inscrição dela. Quando voltamos, eu parei. 15 dias depois, eu estava no seminário estudando novamente. E nos últimos anos, assim, já naquela época, muita coisa parece que foi assim acontecendo. A gente vendo a mão de Deus, pontos sendo ligados, pontos que haviam sido Plenitude dos tempos, né? chegando então à plenitude dos tempos, mas de fato voltei para o seminário e tem pessoas, e aí eu acho que cada caso é um caso. Hoje em dia eu dou aula no Seminário Betel, tenho essa oportunidade, e é diferente você conversar com os alunos e até compartilhar, muitas vezes tranquiliza a pessoa.
tem alguns que tem um ponto específico de um chamado. Assim, ó, naquele dia, naquele momento aconteceu tal coisa, e isso motiva a pessoa e está certo. Mas tem alguns que não têm esse ponto específico, só entenderam que tem que estar ali, não tem ainda um caminho definido. Sabe que é para o reino, sabe que vai servir, mas talvez esteja numa igreja sem perspectiva nenhuma de consagração. Sim. Isso é muito comum. E aí o aluno fica ali meio apreensivo, eu falo, calma, Deus vai mostrar a cada dia. Eu entrei no seminário, Deus foi mostrando a cada dia, pontos foram sendo ligados, para que no tempo certo tudo ocorresse. Então, assim, como é que se deu o meu chamado? Foi muito natural. Eu acho que foi muito natural. Assim, não tive aquela coisa assim, Aquela catarse, né? veio o anjo, ó, eis que te digo. Não, foi no dia a dia. Foi algo que foi acontecendo e quando a igreja ela indica que é a igreja, nós do meio batista entendemos que é a igreja que pede a ordenação, eu estava muito tranquilo já entendia o tempo. Então, assim, é preciso a gente entender o tempo das coisas. Tem gente que é muito ansioso, esperando, aí fica naquela, o que vai ser? Não preocupa não, gente. Deus está cuidando. Deus vai levar você onde Ele quiser. Talvez hoje alguém que esteja acompanhando a gente esteja preocupado com isso, não sabendo para onde vai, o que vai ser. Preocupa não, faz a tua parte. Floresça onde você estiver plantado. Sirva bem a sua comunidade local. Sirva a sua igreja. Isso já está exercitando o seu ministério. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Sim. Tem gente que está no seminário e ali não vai ser consagrado. Ela está ali por outros motivos, até pelo conhecimento. Nem todos. Só que criou-se uma cultura Sim. de que o pastor em si, a pessoa entrou no seminário, ele tem que seguir aquele caminho. Calma, uma coisa de cada vez. Deus vai confirmar aos poucos, Deus vai levar, assim como ele levanta o missionário, nós precisamos de mais missionários, nós precisamos de pessoas que atendam ao chamado, porque eu creio que Deus continua chamando. Sim. Mas tem muita gente que já não está querendo mais atender. É mais confortável ficar aqui no meu escritório. Deus levanta aqueles que vão se dedicar integralmente. Deus levanta aqueles que vão trabalhar a vida inteira e serão pastores, e serão ministros, serão missionários no seu trabalho, até porque a perspectiva que eu tenho é que todos nós somos missionários. Sim. Todos nós somos. Alguns estão lá na ponta, outros estão aqui. E nós estamos fazendo um trabalho missionário aqui hoje. E todos são em tempo integral, né? E todos são em tempo integral. Mas eu preciso entender que Deus chamou aquele para estar lá no Rio Grande do Sul hoje de frente. E ele tem a sua importância tanto quanto que está aqui, segurando a corda do lado de cá. Então, finalizando aqui do meu chamado, foi natural. Foi algo muito natural. Eu entendo que no tempo certo Deus foi confirmando. A cada dia Deus foi confirmando e colocando no coração. E quando vem os desafios, você tem a tranquilidade de entender O processo, o tudo que você viveu. processo que você passou até chegar àquele ponto, porque a pessoa só vê o hoje. Quem está assistindo aqui não conhece a sua história, não conhece a sua história, não conhece a minha história como um todo. Ainda que a gente fale um pouquinho, não viu lá atrás o que aconteceu contigo, aquela situação, não viu. A pessoa vê o produto final das coisas. Então, assim, nós temos que entender em Cristo que hoje vivemos um processo debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus. Busca a vontade de Deus. Deus, no tempo certo, vai. Muito interessante a fala do pastor sobre florescer aonde se está plantado. Penso que a principal preocupação do crente deva ser esta. Aonde eu estou, aonde Deus me tem permitido estar, eu quero ser excelente, quero ser um servo excelente. Exato. Né? E vou empenhar nisso, empenhar a minha mente, o meu tempo, qualquer outros recursos, os talentos. E Deus vai conduzindo. Né? O servo que se esmera, ele não precisa se preocupar com a direção, porque o simples fato de servir faz com que as direções vão, as portas inclusive, né? As oportunidades vão surgindo. O pastor falou sobre tranquilidade e paz. Eu penso que a principal evidência da resposta de Deus
é paz. Espírito de Deus é espírito de paz, não de desordem. Né? Essa paz que excede, né, o entendimento, que guarda os nossos corações em Cristo. Então eu penso que essa é a principal evidência de que Deus está respondendo, ter Sim. paz. E, inclusive, numa perspectiva familiar, no seio familiar. Né? Como tua esposa recebeu essa questão do ministério? E existem muitas famílias que é um choque, né? Ah, meu Deus, agora meu marido vai ser pastor, né? A minha esposa recebeu, assim, na verdade, muito bem. A esposa é um elemento principal na vida do obreiro. Não há como. Então, assim, aquele que ainda não casou, escolha bem. Ore, peça a Deus direcionamento para que sejam unidos ali propósitos. Amém. Então, a minha esposa, ela é a minha ajudadora em tudo. Eu vou lhe falar que grande parte do meu ministério depende diretamente dela. Não falo isso, é, não falo isso me menosprezando, mas eu falo no intuito de que se nós não temos tranquilidade em certos momentos, em casa, se nós não estamos bem, isso vai impactar a maneira como eu converso, a maneira como eu vou lidar com o outro. Vai impactar. Sim. Uhum. Porque nós, veja bem, nós somos únicos, nós somos íntegros. Assim, nós temos. Quem chega aqui hoje é alguém que veio dirigindo, é alguém que pagou conta, sabe? Cada um de nós aqui, dentro da sua vida, que a gente costuma chamar de secular, mas dentro da sua vida normal, Sua vida é vida, da né? sua vida vida, A sua única vida. é o mesmo que vai chegar na frente da igreja. Você não É. deixa, olha só, eu estou deixando os boletos aqui debaixo, a minha preocupação. Não, peraí. Todos nós temos as nossas dificuldades. E a esposa, ela precisa ser. A minha esposa, eu digo que ela é, mas a esposa do obreiro, ela tem que ser um, um ponto seguro para ele. É muito bom contar com a minha esposa. Minha esposa entende, me ajuda, digamos assim, me complementa, me Glória a Deus. sustenta. E eu agradeço a ela. Aproveita aqui para mandar esse beijo, Marília. Eu te amo. Que Deus continue te abençoando sempre. Olha só, hein, já deu um corte aqui, né? Declaração de amor. A gente pode fazer um cortezinho com aquele carro que para na rua assim, Marília. Ia ser legal, né? Já pensou? Ela ia ficar traumatizada. Traumatizada. Mas, pastor, eu concordo com o pastor, né? Temos um pensamento bem alinhado nessa perspectiva. Para mim, as primeiras pessoas a reconhecerem o vocacionado como vocacionado, é bem verdade que isso não é uma regra, Exato. mas, idealmente, é a própria família. Eu digo que isso não é uma regra porque as histórias são diversas. E as famílias são Né? diversas. Correto. E nós somos, inclusive, pela palavra, em estados em determinado grau, amar, né, a ter que abdicar, aborrecer a família por amor de Cristo. Né? E aquele que não está disposto em algum grau ali, né? Eu não vou aqui entrar nas especificações, porque o texto tem seu contexto, mas as histórias são diversas. Mas como é feliz e, idealmente, os primeiros a reconhecerem a vocação é a família. Né? É verdade. No contexto de Timóteo, aquele que é o meio episcopado, ele governa bem o seu lar. Dentro dessa perspectiva, ele tem ali a sua esposa como uma apoiadora, uma auxiliadora, e ele tem os seus filhos criados em sujeição. Então, que cenário maravilhoso. Não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades como Sim. quaisquer outros. Todo relacionamento tem as suas dificuldades naturais. Mas se você tem uma pessoa que está unida com um propósito, ela entende que é em Deus que vai resolver essas coisas. Lidar com filhos, relacionamento entre marido e mulher. Eu penso que os dois com um propósito alinhado facilita a vida do obreiro. Muito. Não, verdade, verdade. Né? Dentre as muitas preocupações, se esta não for, né, a diferença de percepção, diferença de visão, se essa não for uma das preocupações, bênção, né? É É verdade. bênção. Aqui, eu estou sendo muito franco. Eu estou sendo cauteloso por causa dos amigos obreiros
dos servos do Senhor que têm lutado, e lutado muitas vezes sem ter o apoio objetivo de suas famílias, né? Mas que cenário maravilhoso, e eu vivo esse cenário também. Então, louvo a Deus, eu me recordo eu adolescente, com meus ali 14 para 15 anos de idade, conversando com uma adolescente da igreja, hoje minha esposa, e falando com ela, olha, e se você se casasse com alguém que se tornasse pastor, o que que você pensa disso? E se ele fosse missionário para ir para outro país, você iria junto? E aquela conversa ali ficou guardada no meu coração. Ela dizendo, olha, e até a resposta conservadora também me tocou. Minha esposa, à época, respondeu da seguinte forma: se Deus tem para mim um pastor que for, um marido que for pastor ou que for missionário, ele vai falar no meu coração também. Falei, essa daí é de Deus realmente, né? Essa daí é Glória a de Deus. Deus realmente. E estamos juntos, graças a Deus. Eu vou aproveitar a oportunidade. Correio do Rafaela, amor. eu te amo. Não é porque o pastor falou. Não pode que eu vou perder, falar. né? Não pode perder. Que bênção. Pastorzão, e aí uma outra parte hoje da tua vida é essa parte de ser professor de teologia. Até hoje nosso assunto foi mais focado na questão do discipulado, mas em Nós estamos breve. igual os alunos lá do Acampa Dentro, lá do acampamento, né? É, Não, o pastor veio para falar de teologia, mas vamos falar de vamos falar de discipulado. discipulado. Mas em breve, quem sabe aí no outro dia, pra gente abordar questões mais teológicas em si, mas como que foi esse direcionamento aí ao magistrado? É magistrado? Fala? Magistério. Magistério. Como é que foi? Isso foi uma identificação natural? Foi Eu acho que uma identificação natural que passou pela escola bíblica. legal. Aí nesse ponto, aí a gente vê a importância de todos os pilares, né? Nesse ponto, a escola bíblica ela acaba sendo também um celeiro daqueles que são futuros professores. Eu não sou professor por formação externa, assim, daquele que estudou para ser professor de uma determinada disciplina, mas acabei me tornando professor na área de teologia, entendendo que o ensino faz parte do meu ministério. Aí é uma questão que volta na questão do chamado lá, é desenvolvido ainda dentro do seminário. Ali dentro do seminário eu já me via, eu já sonhava, já comecei a sonhar com a sala de aula Legal. dentro do seminário. De modo que eu comecei a trilhar o caminho para que eu pudesse chegar à sala de aula. Porque não adianta também a pessoa enfrentar, entre aspas, a turma sem preparo. Eu me formei no Betel, fui fazer a pós em Teologia Bíblica lá no Seminário do Sul, iniciei o mestrado, enfim, tudo visando a capacitação, porque não é só a capacitação, aí você entra num campo assim, é o campo pedagógico, você tem que entender um pouco da linguagem, do que você está falando. Não é só o conteúdo, é o conteúdo principalmente, mas é o saber passar o conteúdo. Porque a gente tem muito professor que é bom no que conhece, mas que não sabe ou que não consegue conectar com o seu aluno. É você entender. E aí eu conto uma experiência aqui, porque a gente tem que ser instrumento nas mãos de Deus. Ponto. A gente programa, você prepara a sua aula. E eu já dei aula, que eu terminei a aula falando assim, Jesus, que aula ruim. Já dei aula que eu terminei assim, olha, sem nem que eu fui envergonhado porque parece que a coisa não rendeu, Sim. sabe? Humanamente você planejou, e eu tô falando de aula de teologia, você planejou, você executou aquilo, a turma não conectou, você tenta aquela coisa, e aí chega no final da aula, vem o aluno e fala assim, professor, eu estava pensando em desistir do seminário, mas a sua aula hoje falou no meu coração. Vai entender. É Glória a Deus. É Verdade. Deus. É até a questão da pregação da palavra, né? Até a questão da pregação. Eu já vivi experiências assim. Mesmo que a gente tenha essa compreensão de que não somos nós, é natural que nós também nos cobremos e façamos Exato. uma autoavaliação. Essa Importante isso autocrítica, também, né? né? Exato. E aqui, quem já teve a experiência de pregar vai entender. Quando você está imaturo, você fica ali, e aí, o que você achou da mensagem? Não, não é isso.
À medida que você vai crescendo, você está maduro, você prega e descansa. Mas mesmo descansando, crendo que Deus vai convencer, você faz uma autocrítica. E você tem uma autopercepção de tudo que aconteceu. E nessa autopercepção, às vezes você fica, ah, Senhor, tem misericórdia, Exato. né? E já vivi circunstâncias como essa que o pastor descreveu. De ao término falar, ah, Senhor, tem misericórdia, porque eu sou carente da sua graça, mas hoje eu estou pedindo dose extra. Pois tá. Né? E nessas circunstâncias, Deus responder com um irmão ou uma irmã que fala, olha, isso daí era o que eu precisava ouvir. E aí você glorifica a Deus dizendo, Senhor, muito obrigado. Porque a gente aprende, principalmente nessas circunstâncias, Sim. realmente não sou eu. Realmente é o Senhor. Exato, é o Senhor que faz. E a fé vai até, ela é ampliada, ela é aumentada, a confiança, né? É bom ser Isso é reforçado que, embora tenhamos um tesouro, nós somos um vaso de Vaso barro. de É barro. vaso de barro. Vaso de barro. E até falando sobre isso, né, eu acho que esse descanso que tanto o pregador como o professor tem, não conectou, não aconteceu, mas você tem um entendimento diante do Senhor de que eu falei o que eu tinha que falar, apesar das minhas limitações. Eu acho que isso acontece quando a gente se move dentro da vocação que Deus tem pra gente. Exato. Se você não tem uma vocação, não tem um ministério específico e tenta por seus meios, seus esforços avançar naquilo, é dar murro em ponta de faca, né? Esse é o E aí eu problema. tô vendo aqui, Efésios 4 vai falar sobre isso também, sobre os ministérios, uns para mestres, outros para... Acho que é 4 mesmo, tá em Efésios, finalzinho de Efésios. Evangelistas, Isso. apóstolos e No caso, o seu seria pastor, né? E professor, mestre, como você... eu milito nessa área, pastor e mestre. Entendi. Assim, acaba que é muito comum eu ser mais didático, até na palavra. Assim, cada um tem o seu estilo e não há nada de errado com o estilo de ninguém, mas naturalmente aquela coisa de você construir um entendimento um pouco mais didático, Mais de etapas, né? mais de etapas, mais pontual, para facilitar o entendimento. Hoje a gente padroniza as nomenclaturas como pastores. Né? É. De maneira geral, todo mundo Pastor é pastor. mestre, Mas pastor, é pastor. evidente, é evidente. Aquele que tem um aspecto para o ensino mais intenso, a mensagem é uma aula. Né? Aquele que é um evangelista, a mensagem Exato. é um apelo evangelístico, né? E assim sucessivamente. Se a gente for colocar a palavra profética como a palavra da verdade, é aquele indivíduo que denuncia o mal e que de alguma forma dá um choque de realidade, a voz profética ali. Então eu concordo, e cada um, o pastor, né? A ternura em pessoa, né? Trazendo o povo, a palavra exortativa no seu sentido literal, Exato. aquela palavra de ânimo, né? Jogando o povo para frente. Isso, ter essa compreensão, inclusive, resolve muita coisa na cabeça, Não sofre na por... vida do obreiro. E não adianta você ficar caminhando onde não é Sim. o seu chamado, a sua área. Infelizmente, algumas pessoas, por não entenderem, por não ter essa visão completa, talvez, acabam assim tentando, mas quando a pessoa se encontra realmente, melhor, se encontra não. Eu acho que quando a pessoa no Senhor ela entende a sua vocação, aí sim eu acho que ela está caminhando muito melhor ministerialmente, Se torna mais se eficiente, torna né? mais eficiente e mais light até para passar pelas dificuldades que todos eles terão, porque você sabe que você tem que estar fazendo aquilo ali, você não tem dúvida. Então a dificuldade ela faz parte de um processo. Eu vou olhar para aquilo. É diferente de você chegar para mim com um problema sobre engenharia mecânica. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar alguém para me ajudar? Não. Então, assim, se eu estou caminhando dentro da minha área, não como um generalista, mas da minha área específica, eu acho que isso facilita. E como é que você se enxerga hoje aí nesse cargo de professor? Você se identifica com isso? Está satisfeito? Como... Eu me identifico. Toda aula eu me identifico. Eu acho que cada aula, isso motiva. Os olhinhos brilham quando ele fala do seminário. Assim, a minha experiência com o seminário é muito positiva. Eu tenho experiências assim com o Seminário Betel assim, fantásticas. Eu me sinto muito honrado em poder lecionar, pela misericórdia de Deus, na casa que eu fui formado. Assim, que eu estava sentado ali
e eu sonhava com aquilo ali, sabe? Eu comecei a entender do meu chamado ali, eu tive experiências com Deus ali, e num dado momento surge uma oportunidade. Então, assim, eu acho que, assim, para mim é algo assim, pessoalmente, eu, digamos assim, é pela misericórdia de Deus. É muito bom, muito bom. E quem conhece aquela casa sabe que ali é uma escola de formação de pastores. É, conhecimento teológico excelente, é, a questão do conhecimento histórico, bíblico e etc., ok, excelente, mas a principal ênfase do Betel, e tenho a alegria de ter estudado lá, né, ali você está sendo pastoreado e está sendo formado para ser um pastor. Isso daí é algo maravilhoso, né? É uma casa de profetas, como É o o exercício, pessoal o diz. exercício diário da fé. Tem ali, não adianta a gente falar, talvez aquele que está acompanhando, às vezes até não tem essa percepção, fica o convite para você conhecer Uhum. o nosso seminário, mas de fato é um exercício de fé, você ter uma experiência com Deus, você experimentar uma capela. Quantas vezes a gente chegava ali naquela capela É, esperando e a- Deus trata, né? eu contava, pastor, os minutos para a capela. De todos os momentos, para mim, o ponto alto do seminário, eu descia correndo. Não queria chegar atrasado na capela, porque aquilo ali era uma janelinha do céu, né? É. E Deus usando aqueles professores poderosamente. Eu, inclusive, falo sem medo. De tudo que eu aprendi no Betel, tá? Os principais ensinos foram na capela. Os outros conhecimentos, ok, excelentes. Eu já tive experiência em mais de uma instituição. Então, qual é o diferencial? O diferencial era a capela. Era a capela. As outras coisas, um bom livro pode dar, um outro professor também compartilha, mas aquela instituição, o que faz ela forjar obreiros, pastores, é o fato de ali você ouvir pastores falando como pastores e você, como aluno, também ser Ovelha, né? ovelha. Isso é algo maravilhoso Legal. e eu penso que é um bom caminho para as instituições Não teológicas. perder o viés acadêmico, mas Sim. também não deixar de lado o aspecto espiritual, É, do cuidado. Os dois têm que caminhar juntos nas nossas instituições teológicas, digamos assim, que isso seja uma realidade do nosso país, sim, sim. Amém. das instituições do nosso país. Pastor, já caminhando para o fim da nossa conversa e grato a Deus por essa tarde abençoada juntos, Já formalizando o convite para o já bate-papo fica aí, né? teológico. Aí a próxima a gente já entra em algum tema teológico. Mas aí não se sinta pressionado a aceitar, porque tá todo mundo vendo. Só Voltaremos, se Deus permitir, voltaremos. se você sentir de Deus, você aceita. Ah, tá. Mas essa resposta é uma boa resposta. Mas a gente sempre costuma encerrar a nossa conversa aqui com dois conselhos, né? E aí eu vou pensar em um aqui e você vai pensar uma. Não, pastor, eu gostaria de ouvir um conselho, uma orientação do senhor, uma palavra aos pastores que estão tendo dificuldades ou estão receosos ou frustrados com a ideia de pequeno grupo, tá? Eu tenho conversado com diversos pastores, Deus tem me dado essa oportunidade e eu vejo que existem ou traumas ou receios, baseado na experiência do pastor. E o pastor, como pastor hoje, é de uma grande igreja na área de pequenos grupos. O que o pastor tem a dizer a este obreiro, a esse ministro que está aí com um pé atrás? Bom, primeiro, eu acho que a pessoa tem que entender a visão do Senhor para aquele momento, naquela igreja. Como é que isso se dá? Oração, joelho. Não adianta olhar para a igreja do lado e achar que, porque na igreja tal funciona, é isso que Deus quer para minha igreja. Senão vai virar um método, pode se perder. Ouça o seu pastor. Às vezes a gente está falando para pastores auxiliares, como é o meu Sim. caso. Em nossa igreja, o pastor da nossa igreja, para quem eu aproveito para mandar um abraço, pastor João Emílio, ele é aquele que dá a direção. Uhum. Então, assim, às vezes, nós mesmo enquanto líderes, temos que entender a direção para aquele local.
E não adianta também eu querer remar contra algo, porque aí eu vou me colocar numa situação ruim, ministerialmente falando, antibíblica, não é Até de correto, rebeldia, até de dependendo. rebeldia. Então, assim, ouça, se você é o pastor, busque no Senhor o direcionamento para aquilo ali. Ouça o seu pastor. Tudo que for planejado, tudo que for começar a executar, ame as ovelhas. Ame. Faça com amor, faça da melhor maneira possível. Não deixe de fazer, porque não é o melhor, o mais excelente. Faça da melhor maneira possível. Faça o seu excelente. Às vezes a gente, eu queria gravar um vídeo para abençoar alguém, mas eu tô despenteado, mas eu não tenho aqui um estúdio legal. Não, faz. Deus pode, quem sabe no futuro, providenciar algo maior, algo melhor, mas comece. Então, uma vez que entendeu do Senhor o direcionamento para aquilo ali, construa em oração, construa com amor e persevere, porque ventos contrários ocorrem em qualquer momento da caminhada. E aí a gente lembra lá da história de Jesus caminhando sobre as águas. Tinha um monte de gente no barco. Teve um que escolheu sair. E ele começa a andar sobre as águas. Veio ventos contrários. Ele começa a reparar no vento. E aí o que acontece com Pedro? Pedro começa a afundar. Uhum. E aí a gente às vezes bate no Pedro. Poxa, mas ele estava andando sobre as Foi águas. olhar para o vento, né? Mas tinha pelo menos outros 11 que nem saíram do barco. Uhum. E às vezes a gente está dentro do barco, enfrentando uma tempestade danada, achando que o barco é o local mais seguro. E realmente, naquele contexto, o texto, logicamente, seria o local mais seguro, quando Jesus está chamando a gente para fazer algo novo. Uhum. Então eu creio que talvez o Senhor esteja chamando alguns de nós para empreendermos em certas áreas, que vai envolver um passo, não é um passo em falso, mas é um passo sobre a palavra do Mestre. Então busque a palavra do Senhor, busque a orientação do Senhor e dê os passos nessa direção, entendendo que se em algum momento vier a força do vento, o Senhor vai estar ali para Clamar por pegar ele, pela né? mão. Glória a Deus. Pastor, segundo conselho é isso, ele falou um conselho para um obreiro, para um pastor, né? E agora o meu conselho é para uma ovelha. É uma ovelha que a gente falou sobre os desigrejados, né? Alguém que nesse momento pode se encontrar desigrejado ou perto de desigrejar. É, qual seria o seu conselho para essa ovelha que de repente está ferida, que está nessa situação? É claro que a gente vai dizer assim, volte. Mas espera aí. Pronto. Mas vamos pensar aqui, o que leva uma pessoa a não querer congregar? Provavelmente algum motivo, e no qual ela teve seu grau de razão. Um motivo, alguma chateação, uma coisa eu não tenho como saber, nós não temos como saber os problemas ou as causas daquilo que levaram eles a desigrejar. Talvez essas causas tenham nomes, tenham sido pessoas, mas eu tenho certeza que nenhuma delas se chama Jesus. Então, por isso, por amor a Jesus e porque Jesus te ama, volte. Amém. Volte que o Senhor está te esperando. Igreja tem problema, igreja não é perfeita. Todas as igrejas nossas têm o seu grau todas elas. Aquilo que nós precisamos tratar. Mas todos nós temos que ter a visão que estamos ali não é por causa de A, de B, mas é por causa do Mestre. É o Senhor que nos chamou, aquele que está dando a mão. E nessa tarde, ou nesse momento, Ele está te chamando. Volte. Volte para a comunhão. Volte para o aprisco do Senhor. Amém. Que tarde abençoada. E, pastor, aqui agradeço mais uma vez em nome do Estúdio Petra. Foi um prazer muito grande conhecer um pouco mais do senhor, da sua história e do que Deus tem feito na sua vida. E muito obrigado. Muito obrigado. Pastor, quero convidá-lo também para conhecer lá o sítio Petra, querendo ir no Espírito Amém. Santo, ali na região sul. Né? Estamos lá em Mimoso do Sul, que ficou famoso agora por causa das chuvas que tiveram. Né? Antes agora da região do Rio Grande do Sul, no Espírito Santo a gente teve uma inundação em Mimoso do Sul. A cidade está sendo reconstruída, o povo está trabalhando muito. Graças a Deus o nosso sítio não foi afetado. Então temos tido a oportunidade de alguma forma buscar contribuir com a comunidade.
mas está lá, aberto para a família, Amém. querendo passar alguns dias lá, será uma grande honra. Quero agradecer e aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os pequenos grupos da nossa igreja. É uma coisa que nós não acabamos não comentando, mas nós temos os pequenos grupos multiplicadores, que são, via de regra, os jovens e adultos, os GPS, que são dos adolescentes, e os Royal Kids, das crianças. Então, assim, um abraço a todos vocês, a todos os membros de pequenos grupos, a cada líder, aos nossos pastores, pastor João também, mais uma vez para minha família, e muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui nessa tarde, poder compartilhar um pouco, conhecê-los pessoalmente, já o conhecia através da igreja, mas bater esse papo sempre é muito bom. Que Deus continue abençoando o ministério, que Deus continue levando esse ministério Petra, não apenas pelas ondas da internet, mas aonde o Senhor, sobre aquilo que nós conversamos, aonde o Senhor tem como propósito para a vida de vocês. Que Deus use servos e servas e levante novos obreiros também para essa obra que é grande. Que Deus abençoe. Amém. E obrigado a você que está conosco até agora. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Nos ajude a continuar formando pessoas, alicerçando pessoas na base que é Jesus e faça parte disso que Deus tem feito na nossa vida também. Muito obrigado pela sua presença nessa conversa. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, Um pessoal. abraço. Tchau, Fiquem com tchau. Deus Deus. abençoe. Tchau, tchau.